Percebam que esse animal aqui, ó, é um peixe, ele não tem nadadeira. Esse aqui tem uma nadadeira dorsal, né, mas não tem nadadeiras peitorais, pélvicas, como a maioria dos peixes que a gente conhece. Na verdade, esses dois grupos aqui são grupos bem antigos de peixes, que a gente chama. E essa característica de ter nadadeiras não estava presente nesses grupos. Ela só vai aparecer tempos depois. Então, dizer que peixes têm nadadeiras, né, não inclui todos os peixes. E o mais importante, não inclui uma característica ancestral desses peixes, porque é uma característica que surgiu lá na frente. Presença de brânquias. Peixes têm brânquias, que respiram embaixo da água, né? Mas, por exemplo, salamandra, que é um anfíbio, tem brânquias. Essas brânquias são homólogas aos dos peixes, né? Então, ter a presença de brânquias não é uma característica exclusiva de um grupo, do grupo dos peixes. Outra coisa que falaram, escamas. Né? Ok, a maioria dos peixes tem escamas. Alguns, por exemplo, pega o jundiá, que a gente tem aqui na nossa região, pintado. Eles têm a pele lisa, né? Assim como outros peixes também. Sim, eles perderam a escama. Eles perderam as escamas, porque esses grupos derivam de espécies que tinham escamas. Então a perda das escamas é secundária. Mas lá na base dos vertebrados, onde se originaram o que a gente chama de primeiros peixes, estavam esses grupos aqui, ó, lampreias, feiticeiras. Esse daqui não tinha escamas. Os primeiros vertebrados não tinham escamas. E a gente ainda assim considera eles como peixes. Olha só, então a gente entrou numa cilada aqui, né? Quer dizer, aquilo que a gente define como peixe, na verdade, não tem uma característica ou um conjunto de características. É só um apanhado de características gerais que tem várias exceções. Quase sempre tem escamas. Mas logo no início não tinha escamas. Quase sempre tem nadadeira. No início não tinha nadadeira. Todos têm brânquias. Sim, todos têm brânquias. Respiram por brânquias. Mas as brânquias também ocorrem em outros grupos que não são considerados peixes. Então, isso leva a gente a uma ideia de evolução que considera os ancestrais em comum desses grupos e suas relações de parentesco. Eu trouxe essa filogenia do Hickman, né, para a gente debater. Tá? Aqui ele inclui, nesse grande grupo da linhagem dos vertebrados, trazendo como sinônimo vertebrados e craniados, como sendo o mesmo nome, todos aqueles, né, aquelas linhagens viventes e algumas linhagens extintas. O que a gente chama de peixe, na verdade, é um agrupamento parafilético. Tá? Por quê? Porque ele inclui aqueles grupos, né, basais dentro dos vertebrados e incluem organismos, espécies como os peixes que têm nadadeiras lobadas, como o selacanto, como os peixes pulmonados, como a piramboia que a gente tem aqui no Brasil, né, como sendo peixes também. Né? Assim, então, tem nadadeiras, tem escamas. Mas o que os dados moleculares, os dados morfológicos nos dizem é que essas linhagens aqui de peixes do grupo dos Sarcopterídeos são mais próximos dos tetrápodes, de animais terrestres. Então, chamar tudo isso de peixe faz com que seja um grupo parafilético, um grupo que não existe. Então, resumindo, peixes não existe. Tá? Aquilo que a gente chama de peixes não pode ser definido. Então, vocês vão ver lá nos livros textos de biologia a classe Piscis, né, dos peixes. Não existe. Tecnicamente não existe. Porque esse agrupamento junta coisas que não poderiam estar agrupadas biologicamente falando. Tá? Por isso, a gente utiliza nomes alternativos de clados para falar sobre
esses grupos. Tá? Então, por exemplo, aqueles grupos que têm esqueleto cartilaginoso pertencem aos peixes do grupo Chondrichthyes. Aqueles que têm, por exemplo, um esqueleto ósseo, né, a gente chama de teleostomi. Tá? E aí inclui todos os peixes ósseos e os tetrápodes também. Tá? Então, são grandes agrupamentos. Por isso que esses nomes, às vezes, são complicados, porque são nomes que vocês não vão ver muito fácil, por exemplo, numa literatura, por exemplo, da internet ou do livro de ensino de biologia ou de ciências. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para dois agrupamentos, né, bem na base dos vertebrados, que é o grupo dos Agnatha, talvez você já tenha ouvido falar, e o grupo dos Cyclostomata. São dois nomes de grupos, né, que vocês podem ver por aí, e são quase sinônimos. Tá? Seriam sinônimos se a gente considerasse apenas as espécies viventes. Tá? Mas os Agnatha, que significa peixes sem mandíbula, então gnatha é mandíbula e a é negação, e esses peixes sem mandíbula eles incluem as feiticeiras, as lampreias e um grupo de peixes, né, entre aspas, já extintos, que compreendem um grupo parafilético que a gente chama de ostracodermes também. Tá? Geralmente, então, esse nome Agnatha se refere a esse grupo maior. Agora, existe também uma terminologia uma classificação mais recente que deu o nome de Cyclostomata para incluir apenas as feiticeiras e os Myxini, ou seja, os Myxini, as feiticeiras, e as lampreias. Ciclo significa arredondado, estômago é boca. Então elas têm a boca circular, cheia de dentes, né, para poder roer, triturar e cortar. Uma característica interessante que aparece bem na base da origem dos vertebrados e dos craniados é um processo de cefalização, ou seja, uma cabeça bem definida. E essa cabeça bem definida, ela é formada por uma caixa craniana. Só que essa caixa craniana, ela não é hermeticamente fechada como nós temos nossa caixa craniana. E nem tinha tecido ósseo na base da evolução dos primeiros vertebrados. Ela ainda era cartilaginosa. Tá? E ela foi mineralizando ao longo da evolução. Tá? E essa cabeça, ela tinha já alguns órgãos sensoriais importantes, como olhos bem desenvolvidos, canais semicirculares dentro desse crânio que ajudam no equilíbrio, noção de espaço, né? Assim como nós temos os nossos ouvidos internos, né? Esses animais também já tinham, né, canais semicirculares que ajudavam no equilíbrio e na posição que eles estavam na área. Tá? Ao longo dessa apresentação aqui, a gente vai dar uma olhada em algumas características importantes, né, que a gente considera como sinapomorfias dos craniados ou vertebrados. Mas antes eu queria mostrar para vocês, né, esse grupo dos ciclostomados, que são dois grupos pouco conhecidos das pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar em lampreia, em peixe, bruxa ou feiticeira, talvez seja a primeira vez. Tá? São dois grupos que são muito antigos, mais de 300 milhões de anos atrás eles já estavam nos mares, né, e mudaram muito pouco desde então. São duas linhagens que durante muito tempo foram considerados como parentes próximos, tá? Mas a morfologia hoje sustenta que as lampreias são mais próximas dos demais vertebrados, então seria um grupo irmão dos demais vertebrados, tá? E as feiticeiras ou peixes bruxas seriam um grupo vivente mais basal que a gente conhece. Aí seria grupo irmão de todos os outros. O problema é que a morfologia diz isso, mas os dados moleculares dizem o contrário. Eles sustentam que esse grupo Cyclostomata sim seja válido, tá? E que eles têm
um mesmo ancestral em comum. Tá? Eles são mais próximos entre si do que com outros, então é uma questão que ainda está em aberto. Tá? Esses dois nomes que eu separei para vocês, Myxinoidea e Petromyzoniformes, né, são nomes bem complicados. Tá? E vocês vão encontrar variações nesses nomes na literatura. Vocês podem encontrar Myxine, tá? Basicamente sinônimo então, de Myxinoidea, Petromyzontida, né? Petromyzontoidea. Sempre quando aparecer esses nomes aqui, eles estão se referindo à lampreia. Tá? Myxine, Myxinoidea, aos peixes bruxas e peixes ou feiticeiras. Uma característica que une esses dois grupos e que poderia ser uma característica que que sustentaria os ciclostomados como sendo um grupo monofilético é a ausência dos tecidos esqueléticos calcificados. Né? Esses animais aqui não têm ossos, eles têm cartilagem. Tá? Então, os ossos, tecido ósseo dérmico surgiu depois, ao longo da evolução. Eu gostaria de mostrar um pouco desses bichos para vocês. O grupo dos Myxine, das feiticeiras, ele tem hoje 14 espécies. Tá? São animais que não têm barbatanas, não têm nadadeiras dorsais, por exemplo. Vivem exclusivamente no mar. São animais que não têm escamas. Lembrem que esses primeiros grupos não tinham escamas. Eles apresentam uma abertura frontal, que a gente chama de nostril ou narina, tá? Que é por onde ele sente cheiros na água. Então se conecta com um bulbo, uma região olfativa conectada ao cérebro desse animal, que ele sente cheiro de carne morta. Tá? E essas barbatanas que ele tem no rosto também tem estruturas sensoriais ali que ajudam ele a sentir gosto. E esses animais, gente, são necrófagos. Eles comem carne morta. Então, são decompositores, né, recicladores importantes do fundo do oceano. E, embora a boca dele pareça ser de um alien, né, lembrem que esses primeiros grupos eles não têm mandíbula. A boca dele é formada por uma abertura circular, uma língua cheia de dentes, só que esses dentes não têm esmalte, não têm dentina como nós. Tá? E ela tem músculos que fazem uma raspagem da carne morta. Olha que loucura. Deixa eu pôr um som aqui. Multiple rows of sharp teeth are packed on two bony plates. With its single nostril, it picks up the sweet scent of death. A feast has arrived. Então, o peixe, quando morre, vai para o fundo do oceano. Tá? E esses animais, geralmente, são fortes o suficientes com as suas mandíbulas para rasgar o couro, muitas vezes, desses grandes animais que morrem. E esse corpo esguio deles tem uma vantagem para poder perfurar a carne do animal e penetrar dentro dos órgãos dele. E em algumas áreas, né, eles podem ser bem abundantes e formam um frenesi. Então eles conseguem entrar dentro da carcaça do bicho, olha só, e fazer a festa. Onde é que eu vou encontrar esses animais? Bom, dessas 14 espécies, algumas ocorrem aqui até no sul do Brasil, tá? Mas a diversidade é maior no hemisfério norte. Tá? Uma característica interessante desses animais aqui é que eles não possuem vértebras, tá? Então eles têm uma notocorda bem desenvolvida, mas não têm vértebras. Tá? Por isso que muitos não consideram eles como vertebrados, mas sim como craniados. Tá? Então, craniata seria um grupo mais amplo, porque eles têm um crânio cartilaginoso, tá? Mas não têm vértebras. Eles têm de 5 a 12 pares de brânquias, né, de fendas branquiais na lateral do corpo. Tá? E
uma das características mais marcantes desse grupo, né, e o que é mais curioso, é a estratégia de defesa deles. Eles têm uma série de glândulas na lateral do corpo deles, que são glândulas que produzem muco. E esse muco, depois que é liberado na água, ele se concentra e forma uma teia bem pegajosa e não dissolve na água. Então vocês imaginem, né? Aqui tem um experimento que foi feito, né, com carne morta de peixe e algumas feiticeiras estão ali tentando comer. Tá? E glândulas de muco presentes na lateral do corpo, né, quando esse bicho é atacado, né, entram na boca dos predadores, ó, e praticamente asfixiam eles. É muito rápido que eles liberam esse muco. Então, de 14 tentativas de predação por peixes, nenhum teve sucesso, porque eles não conseguiam engolir o peixe, porque a feiticeira largava esse muco pegajoso e grudava ao redor das brânquias, da boca, e os bichos tinham a chance de escapar. Então o bicho é feiticeiro mesmo. Não sei porque que se chamam de feiticeira, mas ou peixe bruxa faz mais sentido para mim, né? Porque o bicho, se fosse um campeonato de beleza, né, ia perder, porque o bicho é feio. Eu acho feio, pelo amor de Deus. E esses bichos são tão bizarros, gente. Tem uma especialização tão grande para poder comer carne morta, enfim. Né? Então, os olhos não são tão desenvolvidos também, os olhos são pequenos. E eles ainda têm os dois sexos no mesmo indivíduo. São considerados monóicos, mas não monóicos funcionais. Só um dos aparelhos reprodutivos ele vai se tornar funcional na fase adulta, tá? Ou os testículos ou os ovários, mas eles têm os dois sexos. Loucura, né? Bom, esses são os mixini, ou peixe bruxa. Tá? Agora, as lampreias também são bichos bizarros, gente. Olha só. 50% das espécies são parasitas de vertebrados, tá? Especialmente peixes. E aqui a gente vê um grudado no lombo de um peixe. Esses animais, eles durante a vida jovem deles, eles vivem a maior parte do tempo enterrados na areia. Eles retêm uma característica, esses aqui são jovens, tá? Eles retêm uma característica que é a presença do hábito filtrador. Tá? Esses animais filtram partículas na água. E com o endóstilo, que é aquele sulco na faringe que produz muco, eles se alimentam de partículas. Tá? Quando adulto, ele sofre uma metamorfose. E ele muda muito a sua anatomia, principalmente do seu aparelho digestivo, para um hábito de vida ou predador ou, na maioria das vezes, parasita. Tá? E o tempo de desenvolvimento para chegar na fase adulta, né, pode levar 7 anos para esse bicho, como a gente está vendo aqui, ó, passar da fase larval, filtradora, para a fase adulta. Quando ele sai daqui, né, para a fase adulta, as fendas branquiais que vocês estão vendo aqui, estão batendo, né, e ajudando na respiração, mas não na alimentação, tá? Elas são bem formadas, né? Então isso aqui, a faringe funciona como uma bomba, né, para oxigenar, e a boca, olha só a boca desse bicho, é cheia de dentes para cortar, dilacerar a carne, e uma língua que também tem dentes que são usados para raspar.
Tá? E essa boca funciona como uma ventosa. Então eles conseguem se grudar e ainda raspar, tá, a carne. Aqui a gente consegue ver, vamos ver, esses bichos atacando ó, atacou. Então eles podem ficar pendurados aí durante dias no corpo desse bicho, sugando, né, os líquidos. A dieta deles é líquida. Tá? Olha as cicatrizes que ficam no couro desses bichos. Tá? Então isso aqui é um prato cheio para infecção também. E existem espécies, é um grupo mais diverso aqui de animais, tá? Tem, acho que se não me engano, mais de 100 espécies de lampreias, tanto de água doce quanto de água salgada. Tá? E eles podem se esconder, inclusive, nas brânquias dos peixes. E em algumas áreas dos Estados Unidos, né, chega a ser uma praga, digamos assim, porque eles se reproduziram muito em determinadas áreas e influenciam no mercado de peixes, principalmente peixes como salmão, truta. Tá? Não chegam a matar os animais, mas enfraquecem muito eles e deixam eles assim, com uma saúde debilitada. Tá? Uma característica interessante desses animais é que eles são dioicos, sim, então eles têm a capacidade eles têm indivíduos machos e fêmeas separados. A reprodução deles é externa, tá? Aqui a gente vê um macho e uma fêmea, né, namorando, a fêmea se prende numa pedra, tá? E o macho, olha as fendas branquiais trabalhando ali, né? E os machos, né, anexam a, a, a boca circular na fêmea, ó, e os dois liberam os gametas na água. Então, macho largando espermatozoides e as fêmeas largando os ovos para serem fecundados. Vocês estão vendo esse buraquinho que tem aqui em cima? Também é um nostril. Só que diferente das, das feiticeiras, esse nostril ele é no topo do crânio. Ele não se comunica com digamos, com a faringe. Não serve para respiração. Ele apenas serve como um nariz para sentir cheiros. Então ele está conectado somente a um bulbo olfativo perto do cérebro. Tá? Então ele não funciona como para respiração. Então a água para respiração entra pelas fendas branquiais. Então ele consegue bombear com essa faringe, a água entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tá? É realmente um bicho bem bizarro também. Depositar os ovos, olha. Geralmente, eles, depois da reprodução, né, não vivem mais muito tempo. Então, a maior parte do tempo deles é vivido como estágio de larva, né, filtrando. Dúvidas sobre esses bichos aqui? Vocês vão ler sobre eles na literatura básica. Fiz só um apanhado geral aqui para apontar algumas características importantes. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Podem abrir pelo microfone também, tudo certo. Eles morrem após a reprodução? Sim, como eu falei, eles não vivem muito mais tempo. A maior parte do estágio de vida deles, né, pode ser 5, 7 anos vivendo só como larva, se alimentando por filtração. Tá? Legal. Beleza, ó, já temos a Melanie aí também, Stephanie está na área. Seguindo, tá? Com esses bichos aqui. Eu gostaria de pegar esses dois grupos, né, o Mixine, Teixeira, e Tetromisontida, Lampreia, para discutir algumas sinapomorfias importantes dos craniados ou vertebrados. Tá? O crânio, que é uma novidade evolutiva dos craniados, né, ele apareceu a primeira vez, né, como uma caixa, né, cartilaginosa, mais dura. Tá?
Qual que é a vantagem de ter um crânio? Bom, a gente pode pensar em várias. Né? A gente pode pensar em uma caixa que protege órgãos importantes, como cérebro, né? Órgãos de sentido, por exemplo, órgãos sensoriais como um bulbo olfatório. Aqui é um corte de uma feiticeira. Tá? Aqui nesse crânio existe um saco olfatório, ou seja, a água do mar entra aqui pela narina, pelo nostril, e banha esse saco olfatório, que tem neurônios, e essas informações vão para o cérebro. Tá? Tudo isso está protegido dentro dessa caixa craniana. Tá? É possível desenvolver estruturas sensoriais mais elaboradas, né, a partir de um espaço delimitado para isso, que a caixa craniana fornece, tá? Como ouvidos, né, que surgiu não para ouvir coisas, mas sim para ter uma noção de equilíbrio, né, no ambiente. Olhos, coisa que a gente não observava, por exemplo, né, olhos bem formados nas afídeas ou nos anfióxos. Tá? Então, os craniados têm como característica que dá nome a esse grupo a presença de um crânio, e esse grupo é indiscutivelmente monofilético. Tá? O que está em dúvida é a presença ou não de vértebras como sendo uma característica de todos os craniados. Porque os Myxini, esses bichos que vocês estão vendo aqui, eles não têm vértebras. Então, por isso que há essa discussão, vertebrados é sinônimo de craniados. Bom, esses aqui não têm nenhum sinal de vértebras. As lampreias têm vértebras, primórdios de vértebras, cartilaginosas, não ósseas. E outra característica interessante que esses craniados desenvolveram está em relação ao seu mecanismo de alimentação, tá? E de trocas gasosas. Lembrem que os cefalopodados, os anfióxos, eles se alimentavam, por exemplo, com ação de cílios trazendo água para dentro da boca, tá? E junto vinha alimento, e esse alimento era filtrado por uma faringe cheia de muco lá dentro, e a água saía e o alimento ficava. Tá? Quando a gente pensa nesse hábito de filtração, né, como sendo o hábito principal de alimento, a gente pensa assim, ó, tem uma limitação de tamanho para esse bicho. Né? O bicho não vai ficar comendo partículas, por exemplo, minúsculas, microscópicas na água e ser um bicho enorme. Né? Vocês não conhecem nenhum animal filtrador imenso. Tá? Às vezes tem colônias imensas, mas não um bicho filtrador. O mecanismo de filtração ciliar, né, ele limita um pouco o tamanho que esses animais podem ter. Com uma novidade evolutiva importante que apareceu nesse grupo, esses animais puderam se alimentar de alimentos mais complexos, maiores, e que permitem com que eles aproveitem melhor também o ambiente. Né? Para isso, duas novidades evolutivas foram importantes. A primeira delas é uma faringe que tem músculo circular. Tá? E essa musculatura circular ajuda a bombear água e alimentos para dentro da boca ou entre, né, as fendas branquiais. Se a gente fizer um corte histológico de uma lampreia, né, e um anfióxo em vista transversal, a gente vê essa musculatura. Tá? Então, aqui no anfióxo, a faringe que vocês estão vendo aqui toda perfurada, né, cheia de fendas, ela não tem uma musculatura circular na volta. Tá? Aqui na lampreia, ó, todo esse tecido que vocês estão vendo aqui, né, é um tecido muscular que faz justamente isso aqui. Então é uma bomba de sucção. Isso traz uma vantagem enorme, né, porque gera um coeficiente de pressão que facilita a entrada da água. E outra característica, novidade evolutiva que surgiu nesse grupo, é que ao invés do colágeno, né, que sustentam as fendas branquiais, aqui a gente tem cefalopodado, né, visto em transparência, todas essas barras que vocês estão vendo aqui, são barras que fazem uma sustentação dessa faringe. Então a faringe não é um saco mole, né? A faringe é uma estrutura firme.
E quem dá essa firmeza são estruturas, como se fossem pilares. Só que esses grupos de cefalocordados e urocordados eram basicamente por colágeno, então uma estrutura mole, né, não muito firme. Agora, essas barras, elas são feitas de cartilagem mais rígida. E isso, né, permite uma estrutura maior para vasos sanguíneos. E esse foi um passo importante para o surgimento de brânquias nos vertebrados. Quando a gente faz um raio-x de uma lampreia, a gente vê todo um esqueleto cartilaginoso formado pelo crânio, pela boca, aqui temos um primórdio de coluna vertebral, tá? E todo esse esqueleto visceral que a gente chama, tá? Da faringe e do crânio. Preso a esse esqueleto tem filamentos branquiais. Então, vasos sanguíneos complexos, dando voltas aqui, e que permitem uma área enorme para trocas gasosas. Lembrem que esses animais, os cordados que vinham, os outras linhagens, eles não tinham brânquias. Eles faziam trocas gasosas basicamente por difusão com tegumentos. Tá? Aqui, né, tecidos da faringe adaptados em órgãos respiratórios, em lamelas, né, primórdios de brânquias, fazem essas trocas gasosas. Tá? Não é pela pele do corpo, mas sim por estruturas altamente vascularizadas que são presentes na região da faringe desses animais. Então aqui existem aquelas aberturas, as fendas branquiais, que é por onde a água entra e sai. Tá? Relembrando, só para mostrar para vocês aqui. Ó, como que uma lampreia respira. Fendas branquiais, tá? Bombeadas por uma faringe. Mesmo com a boca totalmente grudada no vidro aqui, ela ainda consegue respirar, porque ela não respira pelo nariz, ela respira pelas fendas branquiais que se contraem e a água entra e sai, entra e sai. Tá? Então ali dentro existe um esqueleto cartilaginoso. Checando aqui para ver se tem pergunta. Tá? Mas por que isso é importante? Por que eu preciso saber que tem, né, essas estruturas cheias de capilares e dão uma sustentação para essa faringe? Né? Gente, isso aqui são os primórdios, né, de brânquias naqueles peixes mais derivados, e a partir dessa estrutura esquelética da faringe surgiu a nossa mandíbula, as maxilas. Aqui a gente tem um peixe generalizado agnato, e a estrutura, né, das barras faringianas aqui. Tá? Então essas barras faringianas, elas são formadas por partes, né? Elas não são um bloco único, mas elas têm uma parte apical e uma parte, né, mais em direção ao ventre do animal. Hoje a gente sabe que o terceiro e o quarto arco branquial, que sustentam as brânquias, ele é homólogo aos ossos que vão formar as mandíbulas, as maxilas, nos vertebrados mais derivados. Então, marcado em vermelho e verde aqui, a gente consegue traçar, inclusive, o destino das células que dão origem a essas estruturas. Então, alguns peixes já extintos, do grupo dos acantóide, eles tinham mandíbulas, né, que abriam e fechavam. Essas mandíbulas eram formadas a partir do terceiro arco branquial. Tá? Elas não tinham uma grande articulação e uma grande sustentação. Uma linhagem que deu origem aos tubarões e outros vertebrados, eles desenvolveram o quarto arco branquial como sendo uma estrutura que dá suporte à mandíbula desses animais.
Então, vejam como esse quarto arco branquial abraça a face, dá um assoalho para essa mandíbula. Tá? Então, os arcos mandibulares, que é o nome que a gente dá para as estruturas aqui, são homólogos às barras faringianas que a gente observa, por exemplo, em lampreias e feiticeiras. Tá? Tudo isso, todos esses ossos aqui, têm origem da crista neural, que é uma das características também que está presente no grupo dos vertebrados, ou craniados. Tá? Então, olha só que interessante, gente. A mandíbula é uma estrutura modificada a partir de um órgão que era utilizado na respiração e que se calcificou e, inclusive, começou a aparecer dentes nessas mandíbulas, que vieram provavelmente homólogas das escamas presentes próximo à boca desses antigos peixes. Qual que é a vantagem de ter mandíbula? Existe alguma vantagem de ter mandíbula? Escrevam aí no chat o que vocês acham. Se é que tem alguém ainda aí. Tem bastante. A gente pensa numa novidade evolutiva, ter mandíbula. Acho que ajuda na mastigação. Eu imagino que dá pra fazer isso aqui. Mais alguma coisa? Se vocês conseguem imaginar que uma mandíbula tem uma vantagem, qual foi a pressão seletiva para ter uma mandíbula? Ser predadores? Como é que eram os grupos mais basais que a gente acabou de ver? Necrófagos, né? Comiam um bicho morto. Nenhum vai caçar engolir um peixe, por exemplo. Né? Então a gente pode imaginar que a pressão seletiva por ter uma boca e depois uma boca com dentes é uma vantagem para caçar ativamente na coluna d'água. Né? Para, por exemplo, pegar um outro peixe, né? E com dentes ainda segurar esse peixe para ele não escapar. É difícil mastigar se a gente não tem uma mandíbula, né? Então essa mandíbula também ajuda a comer pedaços mais sólidos de carne. Né? E com isso há uma pressão seletiva em outras estruturas também. Né? Dentes mais afiados, um estômago mais desenvolvido, porque precisa dissolver, digerir pedaços maiores de carne. Então não adianta comer um bloco de carne desse tamanho e ter um estômago desse tamanho, como um estômago de lampreia, que é uma dieta líquida, basicamente. Tá? Então, provavelmente vem muito dessa vantagem de poder caçar, segurar, mastigar. Os grupos mais conhecidos de peixes, né, se destacam aqueles peixes que antigamente se chamavam de peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos, da maneira que a gente estudou provavelmente no colégio, né, a gente não vai estudar mais, porque os peixes ósseos formam um grupo parafilético. Tá? Agora, os tubarões, raias e grupos como quimeras, que são esse animal que vocês estão vendo aqui, bem estranho, esses formam um grupo monofilético. Então, os peixes cartilaginosos, também chamados de condrites, esses sim, vocês vão ouvir eles e ter certeza que se trata de um grupo válido, evolutivamente. Tá? Eles hoje têm uma diversidade muito menor do que já tiveram, em termos de espécies. Né? Lá na época do Devoniano, há 300 e poucos milhões de anos atrás, eles eram muito mais ricos em espécies e abundantes. Hoje a gente tem um pouco mais de 1000 espécies. Né? E cada vez menos, porque são grupos altamente sensíveis a mudanças ambientais. Né? E a maioria são marinhos. Tá? Cerca de 30 espécies vivem ou ocupam água doce também. E a característica que une e que dá nome a esse grupo é o seu esqueleto.
seu esqueleto é cartilaginoso. Bom, mas o esqueleto cartilaginoso já não existia antes, lá com as lampreyas e com as quimeras? Sim. Só que esse esqueleto cartilaginoso, ele é diferenciado. Tá? Ele tem uma característica que ele é mineralizado. Então, ele forma um esqueleto, como a gente está vendo aqui, que recebe o nome de tessera, tá? E ele é mineralizado com uma forma de carbonato de cálcio, que é a apatita, que dá rigidez, resistência, mas é leve. Então, a gente encontra, por exemplo, animais como o megalodon, que são tubarões fósseis, que passavam dos 15 metros de comprimento. Imagina um bicho de 15 metros de comprimento sem um osso. Eles não tinham osso, gente. Eles eram caçadores, né? Precisavam ter um corpo adaptado à velocidade, a perseguir suas presas, e precisam ser leves, com uma musculatura potente. Qual a maneira que eles encontraram para solucionar esse problema? Né? Um esqueleto leve, uma lataria leve. E os ossos mineralizados com cristais de apatita fornecem essa rigidez que ele precisa, tá? Para ação muscular e leveza para serem rápidos. Tanto que se a gente fizer um raio-x, por exemplo, de raias ou tubarões, a gente não vai encontrar ossos, mas a gente vai encontrar uma rede de tecido mineralizado, tecido esquelético mineralizado com esses cristais. E hoje a gente encontra no mercado, inclusive, né, reposição de cálcio a partir de cartilagem de tubarão. Tá? Então é muito comum lá, ligue 0800, né, e compre aqui cartilagem de tubarão. Coitados dos tubarões, tá? Porque por conta do uso deles, tanto na culinária quanto na medicina, até, por exemplo, óleos, né, utilizados no fígado dos tubarões, eles, muitas espécies encontram um extremo ameaça de extinção, inclusive no Brasil, tá? Principalmente na região sudeste e sul, onde se consome bastante carne de cação. Então, quando vocês estão comendo um cação, sabe que vocês estão comendo um tubarão. Tá? Pertence a esse grupo. Alguns animais que a gente chama também de peixe-anjo, né, que são peixes achatados, pertencem a esse grupo aqui. Tá? São ameaçados de extinção. Em muitas cidades são proibidas a venda, pesca e venda desses animais por serem animais ameaçados de extinção. Então, um compromisso nosso é também verificar aquilo que a gente está comprando. Tá? E caso vocês vejam que estão comercializando espécies que estão, por exemplo, na lista vermelha de animais ameaçados de extinção, vocês devem comunicar, né, às autoridades. Até eu estava indo para a FURG na quinta-feira passada e tinha uma manifestação dos pescadores aí de Rio Grande, porque a fiscalização estava justamente do IBAMA e do Instituto Chico Mendes cobrando muito, né, a fiscalização sobre o que estava sendo pescado. Tá? Inclusive espécies que estão proibidas a pesca e a comercialização. Tá? Então, digamos, a reclamação deles não era contra a fiscalização, mas é que a fiscalização estava sendo parcial. Né? Para eles era muito, e para grandes navios pesqueiros que andavam por ali não tinha fiscalização. Essa era a principal reclamação do pessoal. Vocês sabem que o vertebrado mais antigo que existe é um tubarão. Encontraram ele nos mares lá do hemisfério norte, talvez Suécia, alguma coisa. Um animal que tinha... Eles estimaram o tubarão como tendo entre 500 e 650 anos. Um bicho enorme. Eu não me lembro a espécie, tá? Mas imagina, gente, um tubarão de 600 anos. O bicho veio nadando do lado da caravela do Cabral, praticamente.
Eu vou só finalizar com uma provocação, então, tá? Que quando a gente pensa em peixes cartilaginosos, né, em peixes ósseos, em peixes sem mandíbula, em peixes com mandíbula, e a gente olha aquela filogenia, aquela escadinha, assim, parece que, né, tem uma tendência à complexidade, a gente pensa assim, poxa, os peixes cartilaginosos são peixes que ainda não têm o esqueleto ósseo, né? E peixes com mandíbulas, sem mandíbulas, são peixes que ainda não têm mandíbula. Essa é a nossa primeira. Eu até falo isso de vez em quando, que esse aqui ainda não tem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a evolução não tem uma direção. Tá? E, por exemplo, a gente pode pensar que peixes cartilaginosos ainda não têm esqueleto ósseo, mas o esqueleto ósseo, na verdade, surgiu bem antes do aparecimento dos tubarões e das raias. Tá? Os primeiros vertebrados a terem um tecido ósseo dérmico, né, de origem dérmica, foram o grupo dos ostracodermes, são grupos já extintos de peixes, muito abundantes, mas que não formam um agrupamento monofilético, mas que tinham ossos, tá? Eles tinham apêndices pares para natação, eles não eram articulados, como a gente pode ver aqui nesse grupo de peixes já extintos, mas eles ajudavam a manobrar, né? Ajudavam a se locomover de maneira mais precisa no fundo do oceano. Tá? E tinham linha lateral, que é uma linha na lateral do corpo que é mecanorreceptora, que está presente em peixes e também em alguns anfíbios, tá? Na fase aquática deles, na fase larval. E apareceu como uma estrutura, né, que detecta sons, toque, pressão, movimento. Então é uma linha de sentido para esses animais. Isso tudo já existia antes. Não é uma novidade evolutiva, por exemplo, de peixes ósseos ou peixes cartilaginosos. Então, quando a gente está falando de peixes cartilaginosos, são peixes que surgiram quando já existiam ossos, mas esses animais mantiveram o esqueleto cartilaginoso e especializaram esse esqueleto cartilaginoso, né, para ser mineralizado com um cristal que dá a resistência que eles precisam para contração muscular, né, rigidez do corpo. Então, é uma condição derivada daquele esqueleto cartilaginoso que a gente observa em lampreias, em feiticeiras ou peixes bruxos. Então não tem nada de primitivo aí. Na verdade, é uma condição secundária. Não é que eles não têm ainda, nem nunca vão ter esqueleto ósseo. Né? Eles seguiram por outro caminho. E aí a gente começa sempre a lembrar daquelas divisões que a gente faz entre os vertebrados, né? Como sendo aquela escala de aumento de complexidade. Por exemplo, uma característica que todos os vertebrados têm é um cérebro tripartido em prosencéfalo, né, mesencéfalo e rombocéfalo. Né? Cada um com uma especialização. Né? Por exemplo, o rombocéfalo tem a ver com equilíbrio, o prosencéfalo com emoções, com aprendizado. E a gente vê que grupos mais basais de vertebrados, como lampreias, né, esse cérebro tripartido ele é bem menos evidente. Conforme a gente vai indo para grupos mais derivados, como mamíferos, répteis, a gente encontra, né, um prosencéfalo extremamente desenvolvido, né, muito maior, né, com estruturas, enfim, que desempenham funções múltiplas, equilíbrio, controle da temperatura, controle hormonal. A gente não pode imaginar que existe uma tendência à complexidade. A gente tem que imaginar que são pressões seletivas que levaram esses animais a ocupar um ambiente terrestre, onde, em várias maneiras, é muito mais complexo. Existe uma pressão seletiva muito maior para a tomada de decisões, para explorar outros ambientes. Né?
onde o comportamento social tem uma pressão seletiva também para áreas, por exemplo, do prosencéfalo. E aí a gente vê também coração com câmara, que é uma característica dos vertebrados, ou seja, tem um átrio, tem um ventrículo, um que armazena o sangue e outro que bombeia, né? E que a gente vai observando um aumento de complexidade nos peixes, para o coração dos anfíbios, que tem 3 câmaras, dos répteis, que tem 4 câmaras, até os mamíferos. Parece que sempre tem uma tendência, não, os mamíferos e as aves são aqueles bichos mais complexos. Não, gente, a evolução não tem essa direção. Então, quando a gente lembrar, por exemplo, de falar sobre características, né, ter isso em mente. Por exemplo, quando a gente fala esses animais aqui, os peixes, eles ainda não têm 4 câmaras no seu coração. Nem nunca vão ter. E isso não é importante para eles. Tá? Não é um sentido ainda, como se fosse uma única linha, né, do tempo onde está lá atrás as lampreias e lá na frente está os mamíferos, os répteis. Então essa palavra ainda, que eu me pego usando de vez em quando, ela não faz sentido biológico. Tá? A não ser se a gente analisar de um ponto de vista, né, que a gente está analisando a característica, não os grupos. Tá? Por exemplo, se a gente imaginar que tem uma linha do tempo aqui, né, a gente pode dizer que, por exemplo, as vértebras existiram, né, apareceram nesse grupo aqui, provavelmente há 400 milhões de anos atrás, tá? E ela não existia ainda aqui. Tá? Mas não que os bichos ainda não tinham vértebras. Né? Aquele grupo, aquela linhagem ainda, não tinha. Assim como não tinha outras coisas e tem outras coisas. Tá? Então é uma provocação para a gente sempre ter em mente que a evolução não tem um ponto, né, de encontro lá no final, né, de ter ou não ter alguma coisa.